Olá, se você tem dores nas suas pernas e está preocupado que isso possa ser causado pela sua circulação ou que eventualmente você possa atribuir às suas varizes, esse vídeo vai ser muito interessante porque eu vou falar das principais 10 causas de dores nas pernas. E de todas essas causas, apenas 3 são relacionadas à circulação, tá ok? Se o seu problema é de dor nas pernas, então fique e escute esse vídeo até o final. Eu sou o Dr. Augusto Sampaio, do London Vein Center, de Londres, e do Europe Vein Center, de Lisboa e de Faro. Olá, pois bem, vamos começar então com as 3 principais causas de dores nas pernas e que são relacionadas à circulação. Então, em primeiro lugar, é quando o paciente tem uma trombose, que é um entupimento de uma veia profunda, e que algumas vezes o único sintoma que o paciente tem é dor na perna e pode ter inchaço. A única forma de confirmar se o paciente tem uma trombose ou não é com a realização de um exame de ecodoppler colorido e a realização de um exame de sangue chamado de dímero D. Segunda causa é flebite. A flebite é mais fácil de diagnosticar porque há uma inflamação pela presença de um coágulo numa veia mais superficial, geralmente numa varizes, e que ela fica então endurecida, avermelhada e sensível. O diagnóstico é visual, mas para ter certeza de que isso é uma flebite, na maior parte das vezes também é necessário fazer um exame de ecodoppler colorido. Terceira causa é a oclusão arterial. A oclusão de artérias pode ser uma coisa aguda ou crônica. No caso da oclusão arterial crônica, o paciente percebe que normalmente quando ele caminha, após ele caminhar 500 metros, por exemplo, uma perna começa a doer, lhe obriga a parar, ele para, a dor melhora, e depois de alguns minutos ele caminha novamente, 500 metros depois a perna está a doer novamente e ele força a parar. Esses pacientes com suspeita de oclusão arterial crônica devem, obviamente, consultar o médico o mais breve possível, realizar também, além do exame físico, o exame de ecodoppler para diagnosticá-lo. Então, essas são as 3 primeiras causas de dores nas pernas que envolvem a questão circulatória e que não são propriamente ditos varizes, também são problemas da circulação. Agora vamos falar das outras causas e que são muito frequentes e algumas vezes o seu médico na pressa ou algumas vezes o médico apenas quer descartar a parte circulatória, mas não lhe investiga um pouco mais para ver se ele pode ajudá-lo a distinguir a dor que tem origem na circulação dessas dores de outras causas, e você conhecendo talvez seja útil porque você pode levar essa informação para o seu profissional de saúde. Então, o primeiro são problemas musculares ou articulares. Então, os problemas musculares podem decorrer algumas vezes de excesso de exercícios, por exemplo, ou de um trauma muscular que a pessoa não lembra, ou de um mau jeito que ela deu alguns dias anteriores e ela esquece, e depois então surge um pequeno dano muscular ou um dano numa articulação. Algumas vezes, com relação à articulação, pode ser decorrente de quadros degenerativos, como, por exemplo, artroses, e delas a mais comum são os problemas no joelho, e algumas vezes os entorses leves que fazemos também no tornozelo ou no joelho podem levar a alguma dor que não é tão significante e que podemos confundir até com a dor das varizes que nós já temos, tá bem? A quinta causa que eu vou falar são algumas infecções, basicamente 2 que afetam a pele e o subcutâneo, que são a celulite e a erisipela. As 2 praticamente são a erisipela é uma evolução da celulite. Basicamente a celulite é uma zona que está infeccionada no nosso subcutâneo, a pele fica avermelhada e fica doída. E no caso da erisipela, o problema, além de ser algumas vezes maior superficialmente e visualmente, o paciente também apresenta febre e geralmente tem origem em pequenas áreas nos dedos, entre os dedos dos pés ou nas unhas, então presença de onicomicoses, presença de tinea pedis, que são aquelas frieiras que tem no meio dos dedos dos pés e que predispõem à entrada de bactérias que dão origem à infecção e podem também ser confundidas com dores de varizes. A sexta causa é muito importante, são as neuropatias periféricas. Essas neuropatias periféricas podem ocorrer em pacientes, por exemplo, com diabéticos, que podem acabar por cursar com neuropatias, e também a tipo mais comum é a ciática, que pode ocorrer por compressão do nervo ciático na coluna, ou por um músculo chamado piriforme, que tem ali na zona dos glúteos. Algumas vezes pode ser relacionado a algum trauma que a pessoa teve na zona do quadril e que possa ter traumatizado o seu nervo ciático. Algumas vezes até os homens
jovens que carregam a carteira no bolso de trás podem acabar por comprimir o ciático também naquela zona e dar aquela dor que desce do lado da coxa, que vai às vezes até o tornozelo, tá bem? E também, é claro, até uma hérnia de disco. Então, todos esses quadros podem simular quadros de varizes, e se a pessoa tem varizes naquela perna mesmo, algumas vezes ele acha que a dor é das varizes e não é, porque ele tem uma ciática, tá bem? Há um tipo específico de dor que é chamado de meralgia parestésica, que é quando a pessoa tem uma dor na coxa, é uma dor em queimação e pode estar relacionada também à compressão de alguns nervinhos. A sétima causa que nós vamos comentar é extremamente comum, que é simplesmente o excesso de peso. Algumas vezes estarmos com sobrepeso, 3, 4, 5 quilos acima do nosso peso adequado, ou estarmos com um excesso ainda maior de peso, pode isso por si só causar dores generalizadas nas pernas, ou localizadas mais numa ou noutra, dependendo de qual perna que nós utilizamos mais como apoio. A oitava causa é um tipo especial de desenvolvimento da gordura, que é chamada de lipedema. O nome tende-se a mudar atualmente para lipalgia, que é uma síndrome onde a mulher tem a cintura fina, o quadril maior, as coxas um pouquinho mais grossas, e às vezes tem até a perna também mais grossa e o tornozelo magrinho, e que tem a gordura muito dolorosa. E esta dor normalmente pode ser confundida por características com a dor de varizes, e é uma dor que pode ocorrer espontaneamente, ou algumas vezes são pessoas que um leve toque nas pernas já causa muita dor, tá bem? A nona causa seria a sobrecarga postural. Qualquer pessoa que fique muito tempo parada em pé ou parada sentada irá ter uma sobrecarga da circulação, e essa sobrecarga da circulação, que dilata um pouco as suas veias, faz com que isso seja percebido pelo organismo, essa sobrecarga, como manifestação de uma dor surda, chata, cansada nas duas pernas, e que pode ocorrer mesmo em pacientes sem varizes. Então é uma dor igual à dor de varizes, e que algumas vezes pode piorar à medida em que o dia evolui, mais próximo do final do dia, melhora quando se ergue as pernas, mas não tem a ver com veias doentes, tem a ver com sobrecarga das veias saudáveis. E finalmente, mas não menos importante, a 10ª causa que eu diria são alguns medicamentos. Então, próprias pílulas anticoncepcionais podem causar dores nas pernas em algumas pacientes, e também as estatinas utilizadas para o controle do colesterol podem induzir as pessoas a terem dores nas pernas, e por isso que as pessoas que tomam estatina devem monitorar algumas enzimas sanguíneas para verificar se não está eventualmente afetar um pouco a sua musculatura, tá bem? Com relação às estatinas, eu lembro que algumas pessoas não querem tomar as estatinas por causa desse efeito colateral, e algumas vezes, por exemplo, vão utilizar um método mais natural, como o Red Rice, né? Entretanto, o Red Rice ele tem o mesmo mecanismo de ação a nível hepático das estatinas, e portanto os pacientes que utilizam isso, apesar de ser natural, é algo que também pode desencadear os mesmos tipos de efeitos colaterais e de sintomas que o paciente pode ter com a utilização das estatinas, tá bem? Então, portanto, para se ter um diagnóstico correto de dor no paciente com varizes, é muito importante que o médico esteja atento a todos esses detalhes e que observe muito bem o paciente. Algumas vezes, durante o exame das varizes, no ecodoppler, a gente vê que a pessoa tem uma perna mais curta que a outra, quando a gente faz a medida, porque às vezes ele tem um desalinhamento, por exemplo, do seu quadril, ou algumas vezes a pessoa tem uma escoliose muito severa, e todas essas coisas o cirurgião deve observar quando vai examinar o paciente, porque isso pode estar muito mais ligado com relação à dor do que as próprias varizes. Então está aí, lhe dei então 10 diagnósticos diferenciais das dores nas pernas nos pacientes que têm ou não varizes, tá bom? Grande abraço.